E aí, família, vamos lá? Olha só essa matéria, né? Em meio ao ressurgimento de casos de coronavírus. Vocês acharam que eu não fosse falar, né? Tá na hora do vídeo. Pois é, vamos lá, continuando. Em meio ao ressurgimento de casos de coronavírus, o Japão viu um aumento de quase 55% em pacientes de emergência sendo recusados, né, nas instalações médicas, 3 vezes ou mais durante o período do ano novo, em comparação ao mês anterior, concluíram as investigações. O aumento descoberto pela Agência de Gerenciamento de Desastres e Incêndios do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações sugere que o número de pacientes de emergência aceitos em instituições médicas diminuiu à medida que leitos hospitalares foram ocupados por pessoas, né, com coronavírus. Os casos em que pacientes buscam atendimento pelo número de emergência 119, né, 119, que tenham sido recusados por instituições médicas, né, 3 ou mais vezes e tenham permanecido no local de emergência por 30 minutos ou mais, são contabilizados como casos de dificuldade de envio. Olha só. De acordo com as investigações do órgão realizada nos 52 quartéis generais de bombeiros do país, localizados em capitais de províncias e outras áreas com grande número de pacientes emergenciais, na semana de 28 de dezembro de 2020, né, a 3 de janeiro deste ano, um total de 2.179 casos de dificuldades de despacho, no caso assim, para encaminhar as pessoas, foram registrados, um aumento de cerca de 55% em relação à semana de 30 de novembro a 6 de dezembro do ano passado, quando 1.410 desses casos foram registrados. Entre os 2.179 casos, 1.014 deles, cerca de metade, ocorreram em áreas sob jurisdição do Corpo de Bombeiros de Tóquio, representando um aumento de cerca de 61% em relação a 631 casos do mês anterior. Em outro lugar, o Corpo de Bombeiros Municipal de Osaka, no oeste do Japão, viu 271 casos, um aumento de 42%. E o Corpo de Bombeiro Municipal de Yokohama, né, ao sul de Tóquio, relatou um aumento de 106%, com 173 ocorrências. De acordo com o Corpo de Bombeiro Municipal de Yokohama, dos 173 casos registrados, cerca de 60% das pessoas reclamaram ter desenvolvido febre, enquanto uma pessoa teve o recolhimento, no caso assim, a ajuda recusada por 14 hospitais. Olha só. O Corpo de Bombeiro Municipal da cidade vizinha de Kawasaki também relatou um caso em que nenhum hospital local pronto para aceitar um caso de emergência foi encontrado, forçando a equipe de emergência de Kawasaki a pedir para um hospital da cidade vizinha de Sagamihara para aceitar o paciente, mesmo que aceitasse, leva cerca de 1 hora para a ambulância de Kawasaki chegar ao hospital. Você vê só como é que está o Japão. Depois, quando a gente fala que o bicho está pegando, muitas pessoas falam que não. Não, isso é fichinha, isso aí não está acontecendo. Você vê que o negacionismo aqui está tão grande, você vê que sai reportagens assim, ainda vai ter pessoas que vão contestar. Você pode ter certeza disso. Observando que a taxa de dificuldade de despacho foi de cerca de 45% maior do que o período do ano novo mais recente, do que o mesmo período da época do ano passado, a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres afirma que a principal razão por trás do aumento é que os hospitais estão sob pressão para responder a pacientes, né, assim, para ajudar os pacientes com coronavírus. Portanto, são incapazes de fornecer serviços regulares. Com a terceira onda do coronavírus resultando em um grande aumento no número de infecções, os números se tornaram uma forma de provar que o sistema de saúde está sob pressão. Quando o indivíduo é diagnosticado com coronavírus, os centros de saúde pública devem providenciar um hospital para ele, mas de acordo com a agência, os pacientes considerados aptos para convalescer em casa, né,
podem de repente desenvolver sintomas piores à noite, levando alguns a serem levados de ambulância para os hospitais. A clínica Nagao, na cidade de Amagasaki, no oeste do Japão, na província de Hyogo, está empenhada em atendimento domiciliar. Seu chefe, Kazuhiro Nagao, relatou um homem no local na casa dos 60 anos que estava recuperando-se em casa depois de um teste de antígeno no início de janeiro e deu positivo para o coronavírus. Passou uma noite e começou a desenvolver dificuldades respiratórias e febre de 39 graus. Quando a esposa do homem ligou para o centro de saúde pública, ela teria sido informada: por favor, chame uma ambulância e encontre um hospital que o levará. Nagao disse: os centros de saúde públicos não são capazes de responder completamente ao grande aumento de pessoas infectadas, e isso está afetando os casos de emergência também. Com o desaparecimento dos leitos vazios, as pessoas com condições normais que requerem hospitalização, como inflamação da vesícula biliar, estão descobrindo que está demorando muito mais do que o normal para arranjar hospitais para recebê-los. Então dá para vocês terem uma ideia de como está o sistema médico aqui no Japão. Tá? Então, para os negacionistas de plantão, olha aí os dados. Você vê que tem lugares que não estão encontrando nem leitos para as pessoas. Imagina, a ambulância ficar trançando para cima e para baixo procurando um hospital para levar a pessoa. Complicado, né? Então já dá para vocês terem ideia de como está. Por isso que o Japão entrou em estado de emergência. Só que foi meio tarde. O Suga demorou. Ele poderia ter feito um pouco antes, mas de qualquer maneira, o tio Suga, como ele quer ver a roda da economia girando, para ele estado de emergência não é interessante. Por isso que ele demorou. Só que como os governadores estão vindo a público, ele não tem muito o que fazer agora. Ele é obrigado a aceitar, senão vai ficar feio para ele. Como eu já disse em outros vídeos, esse ano é ano de eleição para primeiro-ministro. E se ele não fizer nada, ele vai ser o primeiro-ministro do Japão que teve o cargo mais curto da história. Coisa que eu acredito que ele não queira. De qualquer maneira, vamos aguardar para ver o que vai dar. Lá para setembro, se eu não estou enganado, lá para setembro que vai ser a eleição. Entre setembro e outubro. Tá? Se eu não estou enganado. De qualquer maneira, vamos aguardar o que vai dar esse ano. Tá certo? Continue usando máscara, tá? Mas assim, tá? Não faça assim não, porque não resolve. Higienizar as mãos e distanciamento social. Tá certo? Um abraço, porque você é importante para você mesmo. Até o próximo vídeo.